essa gravação com outras turmas da área de empreendedorismo e tal, que assim fica melhor. Beleza. Aqui, o Peterson inteiro na tela e nós no fundinho. Beleza. Então, Peterson, esse pessoal que está vendo aí de longe é a turma do Inova Semicondutores, um projeto que o professor Alessandro coordena, mas tem uma participação de vários professores aqui do campus e também do Pampatec, que a gente captou um recurso no edital do governo do estado, e eles estão se especializando em projetistas de semicondutores, e eles estão ganhando uma bolsa para participar desse curso. Enfim, todos eles são engenheiros necessariamente, ou formandos em engenharia, e faz parte do curso. Foi uma das razões pelo curso ser aprovado no edital, era a conexão com o mercado, a conexão com o Compatec, da gente ajudar na formação deles enquanto empreendedores. E aí, apresentando para eles, né, então, turma, esse é o Peterson Rodrigues, ele é egresso, né, engenheiro de software formado pela Unipampa e empreendeu antes mesmo de terminar a faculdade, e vai contar a história de vocês para ele. E a ideia que eu convidei o Peterson é porque ele é um cara muito tranquilo, acessível, transparente para compartilhar dores, experiências, coisas que ele viveu enquanto aluno que se transformou num empreendedor, ele e os sócios dele. Então, Peterson, está contigo. A gente já está vendo o teu PowerPoint, mas eu não sei o que eu fiz aqui, a gente perdeu de TV. Deixa eu ver se é um layout que eu fiz aqui. Automático, será que é melhor? Ah, sim. Melhor assim. Agora eu fiz um automático que a gente fica vendo na barra lateral e o teu PowerPoint centralizado. Agora ficou melhor. Feito, Peterson. Te apresenta, conta a tua história aí para nós e depois a gente vai abrir o tempo então para o pessoal questionar, o pessoal que está interessado em empreender, em conhecer esse mundo das empresas aí. Toca a ficha aí, Peterson. Seja bem-vindo ao Inova Semicondutores. Ô, galera, prazerzaço estar falando com vocês. Primeiramente, boa noite ou boa tarde. Estou vendo que aí também ainda é dia. Como o Emerson bem falou, tá, time? Eu sou formado aí na Unipampa, em Alegrete, lá em 2000 faz bastante tempo, 2018. E acho que desde a universidade para frente ali eu tive uma trajetória de construção de uma companhia, de uma empresa, né? Hoje a gente já consegue perceber que já estamos passando da fase, sabe, daquela fase inicial, daquela fase turbulenta de criar um negócio. E essa jornada que eu gostaria de passar um pouquinho para vocês, porque foi extremamente importante a minha trajetória durante a universidade, as experiências que eu tive, as coisas que eu fiz ao longo desse tempo, as tomadas de decisões que eu tive ao longo desse tempo, que me ajudaram a hoje ter um negócio sólido, uma startup que é bem valorizada no mercado, que está sendo usada em todo o Brasil e tem muita visão de crescimento, estratégia de crescimento, e acredito que a gente vai ser unicórnio aí nos próximos anos. Então, é essa jornada que acabou gerando essa concepção, tá, time? Falo muito time porque é a forma que eu lido com a galera aqui dentro da empresa, como a gente vibra aqui e faz as coisas para a gente chegar em cada objetivo, né, já que a gente não está trabalhando sozinho para atingir nossos objetivos. E ao longo da minha apresentação vocês vão entender por que eu falo muito em time, em pessoas, em jornada. Vocês vão conseguir pegar um pouquinho dessa visão, tá bom? Espero que vocês aproveitem, galera, tá? Curtam, tomem nota de perguntas. Eu acho que depois ali a gente tem um momento chave de vocês gerarem perguntas, curiosidades, e aí eu posso me aprofundar, dependendo daquilo que vocês quiserem. Combinado? Tamo junto? Estão ouvindo bem aí? Galera do fundo? Não, estamos te ouvindo. Pode seguir, tá muito bom. Vamos lá, então. Pessoal, como eu falei, eu sou formado em Engenharia de Software lá em 2018, na Unipampa, em Alegrete. Durante a minha graduação, eu e os meus 2 sócios, fundamos uma primeira startup, né, que a gente chama de DevPampa Sistemas Eficientes.
que era para fazer o básico do que a gente sabia, que era fazer tecnologia. O engenheiro de software, ele aprende a fazer tecnologia com os melhores métodos, melhores formas, com as melhores pessoas e as melhores estratégias, né, do como produzir um projeto de software. Então, a gente sabia fazer. E, na época, a gente inventou de fazer para o mercado, para quem quisesse, e aí constituiu uma primeira startup. Logo na sequência, no ano seguinte, nós fundamos uma segunda startup, que é o Agendei Quadras, onde hoje eu sou o CEO, né, o diretor-presidente, e também cofundador dessa segunda startup, e eu vou focar muito em contar essa trajetória e os resultados que a gente está tendo nela. Beleza? Então, assim, pessoal, gostaria muito que vocês entendessem o que é o nosso negócio. Então, assim, hoje, quem é aqui de vocês, e eu estou vendo vocês, tá? Levanta a mão, por gentileza, que pratica algum tipo de exercício físico. Qualquer tipo de exercício. Levanta a mão, por favor. Qualquer tipo. Legal. Academia, musculação, futebol. Fechou. Quem é que pratica algum exercício dentro de espaços esportivos? Por exemplo, quadra privada, clube. Quase ninguém. Academia vale? Academia também vale. Academia, quem puxa academia aí? Muita pouca gente, tá? Olha aí, ó. Alguns. Já aumentou. Então, academia a gente está mais orientado para musculação, né? Para aquele exercício físico de crescimento corporal. Maravilha. A gente busca a saúde ali também. Só que aí que está a questão. O que a gente percebeu? A maioria das pessoas, elas não vão até um espaço esportivo porque existem algumas barreiras nesse processo. Nós agora, vocês que estão aí, se fosse juntar 5 pessoas contra 5 para jogar, sei lá, futebol, ou jogar um tênis, ou um beach tênis, ou um pádel, onde que vocês iriam na volta de vocês? Quanto que custaria vocês fazer isso? Quais os amigos que jogam ou não jogam? Que material esportivo vocês precisam para praticar o esporte? Existe um processo burocrático aí de encontrar esses locais, mandar mensagem para o gestor da quadra e fazer a organização da partida com os amigos e até pagar, porque a gente paga lá na hora, né? Faz o rateio com a galera. Só que a gente percebeu também que essa problemática não estava só do lado da gente que quer praticar esporte. O dono da quadra, ou os gestores da quadra, como a gente chama, eles também têm o desafio de quê? De vender os seus horários para mais pessoas, de gerenciar melhor também o seu negócio, a parte administrativa, sabe, de um negócio. Então, quando a gente percebeu que tinha dificuldade nessas duas pontas, nós trouxemos o Agendei Quadras, que é para ser um marketplace esportivo. E que é o marketplace? É como se fosse, por exemplo, o Mercado Pago, o Mercado Livre, sabe, como se fosse o iFood, onde você oferece um conjunto de opções para as pessoas comprarem. E aí essas opções são produtos, são serviços, mas é dentro de um mercado, dentro de um nicho. No caso do Agendei é o esporte. No caso do Airbnb, é locais para você se instalar. No caso do iFood, são alimentos. Então você consegue entender isso. Show? Então o Agendei ele foi construído para resolver essa problemática. E aí, assim, time, a gente construiu o Agendei há 6 anos atrás, tá? Mas a nossa principal visão que a gente construiu e definiu foi ser a melhor experiência tecnológica de lazer esportivo para juntar as pessoas, sabe? Criar esses momentos de lazer entre a galera. Ser a melhor experiência tecnológica. Então, nosso fraco nunca pode ser tecnologia, porque a nossa base, o nosso core é desenvolver tecnologia. Quando a gente define essa visão, a gente ajuda a tomada da decisão no nosso dia a dia, sabe? Na hora de escolher onde investir nosso tempo e nosso esforço. Tendo essa visão em mente, a gente definiu algumas bases culturais, que são os pilares que norteiam todas as tomadas de decisão aqui na empresa, para contratar, para demitir, para decidir como vender, para quem vender, que ritual criar na empresa, quanto pagar a galera, tudo está em volta de alguns valores. E a gente definiu que ia criar um ambiente que oferecesse uma melhor experiência para nós mesmos aqui que estavam criando o negócio e uma melhor experiência para os clientes e usuários que iam nos usar. Então, tinha que oferecer experiência tanto para nós que está criando, quanto para a galera que ia usar. Essa era a nossa regra, nosso acordo. A segunda é entender o seguinte. Galera, existe muito problema no Brasil, tá? Muito mesmo. O brasileiro, ele tem sorte porque tu olha para o lado, tem um problema para resolver. A questão é que a maioria das pessoas quer resolver o problema com canhão.
quer construir a maior solução, a mais inovadora, tu vai ficar 2, 3 anos fazendo, e quando vê, você perde de ser eficiente, de resolver o problema central. E aí, a gente entendendo isso, definiu como valor priorizar a simplicidade das soluções, mas garantindo a eficiência. Então, cara, eu tenho que focar no problema, não na solução que eu quero construir. Às vezes é uma solução super simples, barata, rápida, que você aplica e corrige o problema e é eficiente. E aquilo traz um retorno para você. Então, isso foi fundamental para o nosso dia aqui na empresa. A gente não tem como fazer, criar uma startup se a gente não prezar pela qualidade daquilo que a gente está fazendo, tá? Quando eu falo qualidade, é em tudo que a gente entrega, cada um de nós que está aqui dentro da empresa. Então, o que eu entrego de novos parceiros e negócios, o que o time comercial entrega de novos clientes, como ele faz esse processo, o time de marketing, com a forma de criar os seus conteúdos, o porquê que criam, qual estratégia que está por trás, time de tecnologia, as formas de criar os produtos, as experiências e a qualidade que é empregada nisso. Todas as áreas têm o seu setor de analisar e perceber a qualidade na entrega. Assim que a gente percebeu em como a gente poderia ser um diferencial competitivo no mercado, com outras startups que também teriam áreas para ser construídas. O quarto, time, é comunicação aberta e honesta. Sabe esse negócio da faculdade que o professor estimula para você trabalhar com os amigos de forma colaborativa, para você ver o seu colega não trabalhando direito, fazendo corpo mole, e aí tu faz por ele e tal, e aquele desafio que tu tem em cobrar o teu colega, e dizer, cara, tu tem que fazer a tua parte, eu estou fazendo a minha. Então, no Agendei só funcionou quando a gente estabeleceu que a nossa estratégia cultural ia ser a base de comunicação sempre aberta, eu falo sempre o que eu quiser, o que realmente a minha mente trazer de ideia para mim, e vai ser honesto, eu vou ser honesto com você, inclusive nas críticas. E aí essa premissa é para quem fala com o CEO, que sou eu, ou o CEO falando com qualquer pessoa na empresa. Isso garante a comunicação e ajuda a gente a desenvolver o nosso trabalho colaborativo aqui que eu vou mostrar. Cultura de pertencimento, time, como que as pessoas se sentem pertencentes do que o Agendei está fazendo, das decisões estratégicas, sabe? Do caminho e os objetivos que a gente está tendo. E o último, a gente entendeu que não poderia construir uma empresa se não tivesse pessoas que são comprometidas dentro das suas tarefas, mas também engajadas com aquilo que a gente está propondo. Parece besteira, mas ao longo da apresentação vai fazer mais sentido. Fechou? Com essa missão de conectar as pessoas no Brasil ao esporte, com essa visão de ser a melhor experiência tecnológica para lazer esportivo, e com esses valores, hoje o Agendei no Brasil ele já é usado por todos os estados brasileiros. Nós temos mais de 171 mil esportistas, que são jogadores que procuram quadras para praticar esporte na nossa plataforma. São 1.600 quadras, galera, espalhadas no Brasil inteiro. São 314 cidades do Brasil que usam o Agendei, tá? E aí, nesses últimos 6 anos, a gente chega em números como 1,8 milhões de partidas realizadas na plataforma. Isso dá em torno de 189 milhões em agendamentos. É muito volume de uso. E isso aqui foi gerado não da noite para o dia, demorou um tempo, demorou alguns passos para a gente fazer isso. Beleza? Então vamos lá. Agora eu preciso voltar um pouquinho no tempo e contar um pouco de história para vocês. Nossa história começou dentro da faculdade, galera. Tá? Então, aqueles números que eu mostrei, todo esse nosso tamanho de resultado não começou ontem. Aqui eu estou tirando um retrato de 2015, 2016, onde eu participei, fui representante acadêmico, e ali eu tive que aprender a lidar com meus colegas, entender as demandas dele, falar com os conselhos dos professores, brigar pelos alunos, tá ligado? Organizar dinâmicas na escola, organizar, gerenciar, participar, me envolver. Também participei de alguns projetos de ensino, de pesquisa, de extensão dentro da faculdade, onde eu era colocado em situação que eu tinha que mediar, eu tinha que dar aula, eu tinha que orientar, criar metodologias, criar estratégias para envolver a galera ali da área de ensino. Então, dentro dessas oportunidades, eu fui agregando alguns conhecimentos e algumas habilidades pessoais, entende? Ainda dentro da faculdade, estou falando isso aí, 2015, 2016, eu ingressei na empresa Júnior, que era incubada no Pampatec, no Parque Científico Tecnológico lá de Alegrete. Era uma empresa de desenvolvimento de software que era gerenciada pelos alunos, era tocada pelos alunos.
Então, eu primeiro fui diretor de marketing, né, relações públicas, falar, divulgar sobre a ideia, e nas salas de aulas para falar sobre a empresa júnior, e também tive que trabalhar muito em equipe, né, para desenvolver os projetos lá dentro da empresa, porque apesar de ser júnior, ela tinha compromisso, tinha cronograma, tinha admissão, tinha demissão de alunos que não entregavam, então a gente experimentava muita dinâmica ali dentro daquele ambiente controlado, que era uma empresa júnior, para simular uma empresa real. Isso dentro de um ambiente que era o Pampatec, né, um ambiente de desenvolvimento de empreendedores, de startups, que já mostrava algumas metodologias, algumas formas de pensar mercado. Certo, galera? Vou avançando então. Nesse bolo de oportunidades e experiências que eu vivenciei lá na época da faculdade, uma em especial foi muito importante também, além de todas essas, né? Mas essa também foi muito interessante, que foi o Programa C. Um programa que tinha o objetivo de pegar alunos das áreas de computação da Unipampa, pegar problemas da comunidade, da sociedade, da cidade de Alegrete, e conectar esses problemas da comunidade com esse grupo de aluno para desenvolverem tecnologias, soluções tecnológicas para essa comunidade. Lá estava o Peterson novamente envolvido, né, gostando de se envolver em tudo, para lidar com o desenvolvimento de tecnologia junto com grupos. Na oportunidade, eu também fui uma figura de gestão, de líder de time, sabe? Porque eu tinha muita experiência em métodos, em gestão de projeto. Olha as experiências que eu contei para vocês agora, que eu tive ali na empresa júnior e em projetos de ensino, de pesquisa e de extensão. Então, aqui, a gente ingressou para fazer um projeto junto. E por que eu trouxe para vocês isso? Porque nessa oportunidade eu conheci e trabalhei junto com duas pessoas que, anos depois, eu estou até hoje com eles, são meus sócios das minhas duas empresas, são sócios fundadores, então, junto em toda a operação do Agendei Todo o Crescimento. Foi lá nessa oportunidade de projeto que a gente se conheceu e trabalhou junto, tá? E aí, nós já nos conhecendo, nós tivemos uma oportunidade que chegou para nós, chegou literalmente para nós, através do Pampatec e da Universidade da Unipampa, que foi uma competição de esporte da cidade de Alegrete, que se chama FPAM, que contatou eles, né, perguntando se não havia ou se não tinha como conectar a área tecnológica, né, da universidade para desenvolver alguma coisa de solução para as competições da FPAM. E aí nós aceitamos o desafio, me reuni com os Adriéis e a gente desenvolveu um primeiro projeto de gestão de competições, que a gente chama de Gcomp. Se você procurar no Google, você vai achar esse produto. E também entregamos um aplicativo personalizado, estilo Brasileirão, para as pessoas como nós saber a tabela de jogos, resultados, lance a lance, defesa menos vazada, de forma automática, uma vez que o software de gestão ele alimentava essas informações. Nós fizemos em menos de um mês, entregamos o projeto gratuitamente e nós ganhamos dinheiro através de anúncio. Nós vendemos anúncio para empresas da cidade que queriam anunciar dentro do aplicativo. E ali a gente experimentou vender, ganhar dinheiro, desenvolver tecnologia, fechar contrato, e foi uma experiência rápida, prática, mas era muito fluido para nós, porque a gente teve tanta experiência antes de projetos de teste, ambientes teste, que foi natural a gente fazer para o mercado e só ganhar dinheiro com isso, entende? Um ano depois, então agora eu estou falando em 2018, tá? Nós já tínhamos então desenvolvido essa tecnologia de competições e uma quadra esportiva viu e nos chamou. Falou assim, olha, vocês podem fazer um aplicativo para os meus clientes aqui e alguma forma de gerenciar, né, a minha quadra. Bom, aí a gente falou, agora, vamos ganhar um pouco de dinheiro. Então, nós fomos lá, juntou essas três pessoas, desenvolvemos um aplicativo personalizado para os clientes daquela quadra, com o nome daquela quadra, e um aplicativo de gestão para os donos da quadra aceitar e recusar os agendamentos. Cara, a gente ficou muito empolgado. Nosso primeiro contrato que a gente ia ter, tipo, fechado, cliente pagando, a receita era garantida, a gente desenvolveu em 40 dias toda a tecnologia que o cliente queria. O problema é que a gente teve um contrato boca a boca, não assinamos o contrato com o cliente, na hora de entregar o projeto, o cliente não cumpriu com a parte dele contratual,
o orçamento que a gente fez foi super abaixo de mercado, a gente nem sabia precificar custo de software por ser intangível, eu não toco software, né? Então, me dá 500 quilos de software, não tem, então era difícil você orçar e justificar e vender isso, né? E a gente teve a nossa primeira frustração nesse ambiente, ainda na faculdade, mas já com um cliente real, com um projeto real, e aí a frustração pegou, a gente não sabia o que fazer, e não queria se incomodar mais, e tinha esses 2 projetos, esse Gcomp com um cliente, que era o FPAN, e esse segundo projeto aqui, sem o cliente que a gente fez, né? Só que aí a gente precisa entender que ambiente que a gente estava respirando, e esse ambiente se chamava, esse ambiente Pampatec, esse parque que traz a ciência e a tecnologia como pilar. Então, nós estávamos já consumindo esse ambiente, respirando esse ambiente, que a gente decidiu não parar de pensar na ideia, né, de fazer tecnologia. E aí, dentro de uma sala do Pampatec de reuniões, alguém se questionou, cara, e por que a gente tem que fazer um projeto por quadra? Por que a gente não faz um projeto tipo iFood? Qualquer pessoa pode agendar em qualquer quadra no Brasil. Só nós temos que fazer uma tecnologia para os jogadores, para os organizadores de partida, e alguma coisa para o gestor organizar. E aí foi aí que surgiu a visão de projeto Agendei, para ser uma plataforma que fosse para gerenciar qualquer tipo de agendamento e gerenciamento. Qualquer tipo. Agendamento de barbeiro, de cabeleireiro, e aí de quadras também, agendamento de clínicas. Então a gente olhou para, vamos criar um produto para agendamento. E aí só que a gente teve que selecionar que mercado que a gente vai começar. Saúde, clínicas, esporte. Aí bateu, porra, a gente já fez uma tecnologia para quadra, tem a base de código. Vamos reaproveitar isso e começar em esporte? E aí foi isso que a gente fez, galera. Primeiro, a gente identificou os exatos problemas que existiam nessa conexão de organização de partida e gestão de quadra. Aí descobrimos esses desafios que eu brinquei com vocês no início aqui, né? A gente não consegue achar os locais, a comunicação é demorada e falta gente para jogar. E o dono da quadra tem o problema de ter a gestão muito complexa, ele tem que estar em vários canais vendendo seus horários, Facebook, site, Instagram, WhatsApp, só que ele tem muito cancelamento. Então a gente focou em construir uma tecnologia que resolvesse esses problemas, nada mais. Eu não queria resolver o mundo, eu queria resolver só esses problemas. E aí nós desenvolvemos então e lançamos no final de 2018 o Agendei Quadras, um aplicativo para o jogador. Ele só podia fazer uma coisa lá dentro: agendar o horário avulso e agendar horário fixo, que é aqueles semanais, é os mensalistas. Todo o resto que vocês estão lendo aqui não tinha em 2018. Foi ganhando envergadura ao longo do tempo, como chat, pagamento por Pix e cartão, cupom de desconto, organização com os amigos e sorteio dos times. Aqui nós focamos no problema central, que é as pessoas achar e agendar os horários. Da mesma forma que nós lançamos um aplicativo para o dono da quadra e seus funcionários, com 2 principais funcionalidades: marcar o agendamento interno quando aquele cliente chato liga ou manda o WhatsApp e não usa o Agendei, então ele tem que marcar, e receber os agendamentos que os clientes não chato, os esportistas do Agendei, fazem a marcação pelo app, certo? As únicas 2 coisas que a gente fez no início, e o resto veio ganhando envergadura ao longo do tempo. Focando nisso, a gente fez o projeto, lançou, e já no ano de 2018, mesmo com 2 anos de operação, nós já tínhamos 3 centros esportivos que nos procuraram nas redes sociais, tinham mais de 350 jogadores, e esses 3 centros esportivos estavam em 3 cidades diferentes. Eles nos encontraram na rede social, pediram mais informação e se cadastraram. Então, foi uma validação rápida que a gente teve. Importante, galera, eu queria comentar para vocês que aqui a gente não estava com uma dedicação 100% no Agendei ainda, tá? Em 2018, aí no final de 2018, início de 2019, foi o período que eu dei aula na Universidade Federal do Pampa, lá em Bagé, então, campus de Bagé. Eu fui professor do curso de Engenharia da Computação durante 1 ano, aquele regime de professor temporário. Então, imaginem, a gente com esses 2 projetos, tinha lançado o Agendei Quadras, só que, cara, ele não pagava a conta, a gente não tinha uma grana
para viver da empresa, então precisava fazer a roda girar. Eu me formei um ano antes dos meninos, meus sócios, e então fiz o concurso e fui para Bagé passar um ano lá dando aula, mas segui operando com as empresas, tentando fazer a coisa acontecer. Só que na universidade lá, então, eu exercitei essa capacidade de lecionar, de ensinar, de organograma, sabe, da instituição, diretoria, os abaixo, gestor, supervisor, tudo isso me ajudou a entender como funciona grandes empresas que têm bastante gente. Entendam, galera, eu vim aprendendo a minha vida inteira como ter uma empresa. É isso que eu quero defender aqui e mostrar para vocês, entende? Com essas pequenas experiências. Então, lá na docência, eu aprendi e ganhei essas habilidades. Enquanto isso, a gente participou de alguns eventos e de algumas competições e não deu muito certo, fechou? Nós participamos do Inova Brasil, que era um programa de aceleração super recomendado na época. Nos inscrevemos, fiquemos super felizes que achamos que ia passar, negado, recusado, não faz sentido o projeto. Participamos também do encontro estadual das entidades de classe, apresentando a Agenda e Quadras, não fomos destaque na feira. Participamos de alguns desafios, modelo de negócio, que o Pampatec organizava na época, também nunca fomos destaque, entre as 3 primeiras startups com potencial de crescimento. Só que isso não gerou na gente uma frustração de não vou continuar. A gente usou esse caminho para validar, para entender como vender melhor nossa solução, como apresentar melhor. E aí a gente não parou. Nós seguimos trabalhando e seguimos investindo e desenvolvendo o projeto Agenda e Quadras, certo? Um ano depois, nós já fomos reconhecidos pelo mercado. A Zero Hora já nos encontrou, já fez uma matéria sobre o Agenda e Quadras, onde nós já estávamos em 160 centros esportivos, em 14 estados do Brasil, com esse processo de divulgar o que o Agendei para as quadras, divulgar, criar conteúdos, e as quadras virem até nós querendo testar e usar. Esse sempre foi nosso processo, gerar o interesse dessa galera. E uma segunda entidade, que é a Forbex, que é quem vende gramas sintéticas licenciadas pela FIFA, fez também uma pesquisa de mercado onde pontuou que o Agendei Quadras, na época, já era uma das 5 principais plataformas de reservas. Então, assim, nós lá em Alegrete, né, desenvolvendo nossa tecnologia, já estava sendo reconhecido pelo mercado. Nesse mesmo ano, a gente está numa transição onde eu saio da Unipampa como professor em regime temporário e volto para Alegrete para continuar operando o Agendei e investindo muito tempo e esforço para construir um ambiente presencial. Então, se vocês verem na foto aqui, a gente já tem a galera vibrando, trabalhando, dinâmica, dia a dia dentro de casa, daily meeting, né, encontro diário para falar sobre o dia, avaliava progressão nos projetos, tinha o tete-a-tete. Nosso projeto, inclusive, era quebrar uma das paredes e abrir um outro escritório do lado para duplicar o tamanho do time. Nós realmente estávamos num processo de estruturação da empresa presencialmente no ambiente do Pampatec. E aí nós começamos, né, a impulsionar essa cultura presencial, até chegarmos, então, na pandemia, onde a operação presencial ela simplesmente foi parada, os planos que a gente tinha, eles foram para o brejo, porque não conseguíamos ter esse ambiente presencial, toda a nossa operação foi para o remoto, foi para o online, só que nós conseguimos seguir atuando, só que ao longo do tempo, gente foi saindo, foi gente desengajando, e aí a gente se viu realmente numa situação de ter que contratar mais gente, treinar mais gente e fazer todo esse processo, sabe? Então a pandemia foi um momento muito chave para nós, porque nós somos do esporte, nossos projetos eram do esporte, e a pandemia fez o esporte parar. Ali a gente teve que voltar a ser engenheiro de software e fazer projeto por demanda. Fizemos projetos de delivery, sabe? Que na época estourou, assim, todo mundo tá fazendo projeto de compra de comida. A gente focou e fez isso. Tinha que fazer grana para não parar. Certo? Só que a gente não desistiu, seguimos no mercado, levantamos a bandeira do esporte, falamos, nós estamos aqui para o que der e vier, e um ano depois, nós voltamos a participar de uma competição, que foi a competição do Startup RS, tá, que foi promovido pelo Sebrae, onde, dentre as startups que estavam participando, a gente foi a primeira colocada, indicando, galera, que a gente tinha um negócio interessante, né, de desenvolvimento e que poderia dar certo.
vocês vão para evento só para validar o que vocês estão fazendo, né? Uns dizem que está ruim, outros dizem que está bom, vai para esse caminho. No final do dia, é você que valida aquilo que você quer. Então, aqui foi mais um grau de validação que a gente teve em tudo que a gente estava fazendo. Fechou? Bom, aí eu parto para 2021, onde eu tenho a oportunidade de me mudar. Então, minha esposa agora, que nós casamos esse ano, na época, minha namorada, ela veio fazer o doutorado dela na UFSCar, aqui em São Carlos, tá, no estado de São Paulo, e aí nessa oportunidade a gente veio junto, né, nessa época para morar junto aqui. E como a operação das empresas minhas, todas já eram digital, com uso de ferramenta digital para comunicação, para gestão de tarefas, para entregas e para reuniões, não tinha problema eu estar em outra região do Brasil. E um detalhe, o Agendei Quadra já estava crescendo, ele já estava em mais de 20 estados nessa época. Então, estar em outras regiões não seria ruim também para os negócios. Então, a gente veio para cá, para São Carlos, imediatamente eu já ingresso num grupo, né, de ambiente de inovação que se chama Campinas Tech, uma espécie de Pampatec, só que aqui em Campinas, no estado de São Paulo, também fazendo o movimento para as startups. E aí isso foi importante para eu gerar network, para eu entender como as empresas funcionam aqui no centro, né, do Brasil, como que é o time das coisas, entende? E fui aprendendo cada vez mais como lidar com a empresa. Cada vez mais saindo do ambiente técnico e indo mais para o estratégico, certo? Por dar a direção para a empresa. E aí uma segunda ação que a gente fez, que eu acho que é interessante falar para vocês, foi investir em conteúdos nas redes sociais, principalmente no YouTube. Lá em 2021 a gente entendeu o seguinte: conteúdo no YouTube não viraliza na hora que tu entrega, mas se a gente criar um perfil no YouTube que traga conteúdo explicando o beabá da nossa solução, depoimento dos clientes, como eles usarem as tecnologias, quando a gente estourar no Brasil, quando a gente tiver 10 milhões de pessoas usando o Agendei, a gente já tem toda essa base de conteúdo pronta. E aí a gente estoura esses conteúdos. Então lá a gente começou a criar muito conteúdo no YouTube que hoje nos ajudam muito a vender e a ensinar os nossos clientes em como usar as tecnologias. Tranquilo? Vamos seguindo. Estou chegando em 24 já. E aí aqui eu quis fazer um recorte para vocês, porque até 2022 nós tínhamos um time muito enxuto, tá? Enxuto muito, muito curto. Por exemplo, o Adriel e o Adriel são os dois sócios. Um cuidava da tecnologia, o outro cuidava de marketing. Aí nós tínhamos um cara que é super part-time, nos ajudando ali no atendimento ao cliente. Part-time, trabalhando metade do tempo, tá? Aí a gente tinha um cara que estava começando a vir para o comercial, para ser o líder comercial. Mas estava começando. Mas eu já tinha um escritório de contabilidade para me ajudar nesses aspectos fiscais. E eu trabalhava em tudo que dava. Eu era desenvolvedor, vendia aos poucos, tentava organizar os negócios, cuidava das finanças. Aí veio o primeiro estagiário para a área de tecnologia para ajudar o meu sócio. E eu já estava lá, estava querendo sair. Depois a gente chamou, então, uma menina para ajudar também nas vendas. O objetivo dela era falar com as quadras que queriam pedir informação. E aí conectamos ali, trouxemos um cara do marketing que sabia fazer produções de vídeo, edição de conteúdos e ajudar o meu sócio de marketing a criar o setor de marketing. E aí a gente tinha também o Rodrigo, que é o head jurídico, o nosso líder da área jurídica que cuida da governança, contratos e tudo mais. Então percebo, em 22 a gente já tinha um escritório contábil, um jurídico, com algum time comercial, time de tecnologia e tinha um time de marketing. Então, a gente já tinha alguns setores estratégicos, sabe, para seguir crescendo, desenvolvendo coisa ali dentro. E aí não deu outra, galera. O Agendei, ele seguiu estourando. No final de 2022, nós já estávamos em mais de 20 estados brasileiros, tá? Eram 45 mil jogadores usando a plataforma, mais de 340 gestores de quadra. Aí vai, 560 quadras, tá? Vou parar por aqui. Então, essa era a expressão, a gente fazia, trabalhava, colocava a gente, treinava, criava um ambiente, a cultura, e o resultado, ele vinha, sabe? Isso que a gente foi validando ao longo do tempo. Nesse momento para frente, nós começamos a perceber que nós precisávamos crescer mais pessoas para tracionar mais venda. E aí, a gente compõe mais time. Então, a gente, sempre usando o dinheiro da própria empresa, tá? Eu esqueci de falar, mas é muito importante. A gente nunca teve investimento.
ou grana externa. É o próprio negócio gerando dinheiro e a gente reinvestindo toda a grana para construir tudo que eu estou mostrando. Então, olhando 2023, a gente traz uma analista de marketing para ser a terceira pessoa do marketing, a gente traz mais uma pessoa para desenvolver vendas lá no comercial, e a gente traz 3 desenvolvedores que vieram do curso de engenharia da computação lá de Bagé, que por coincidência foram meus alunos quando eu dei aula lá, 3, 4 anos atrás. Os 3 caras entraram no processo, ingressaram como estagiário da empresa e no futuro foram efetivados, e 2 deles estão até hoje aqui com a gente. O Inácio é um cara que saiu recentemente, que foi migrado para BG Pactual, né? Então, a startup tem desafio de manter ativo também. Só que aí, gente, a gente já estava crescendo muitas pessoas, e aí vem um desafio que eu quero deixar claro para vocês. Vocês precisam investir na cultura, naqueles valores que eu falei lá atrás. Foi aqui que a gente trouxe, então, um diretor de venda, de RH, de gente de cultura, que é um psicopedagogo, que já foi gestor de times da Apple, e ele é da área de cuidar de pessoas. Então, ele entrou para a empresa em 2023 e nos trouxe o aspecto de como criar um ambiente próspero, com oportunidade para o time, com cultura, com ritual e com um relacionamento entre a galera no remoto, no digital. A gente não é presencial. Então, daqui para frente, a gente começou a olhar fortemente para a cultura. E aí, o que mudou na empresa em 2023? Cara, já de cara, a gente trouxe o Caju Benefício. É um cartão de crédito que a gente recarrega um dinheiro para a galera todo mês, para elas desfrutarem em outras coisas que não é aquele seu custo fixo. Então, aqui entra saúde, entra lazer, entra academia, entra o iFood, entra coisas extras que a pessoa quer usar, mas às vezes não quer comprometer a renda fixa. Então, a galera tem aqui o benefício que é um cartão Caju, e a gente implantou em 2023. Depois, a gente criou vários rituais online para aproximar o time e criar a cultura de pertencimento. Então, exemplo que eu quero falar para vocês, toda segunda-feira, 8h30 da manhã, a empresa vem para uma call para recapitular o que aconteceu na semana passada, que a gente conseguiu avançar e conquistar, os problemas que houveram e qual é o projeto da semana, qual é a visão daquela semana. A gente trouxe também a laboral. Todo dia a gente faz ginástica junto. A gente vem aqui para a cadeira, ó, começa a fazer alguns movimentos, 5 exercícios por dia, durante 15 minutos, para colocar o corpo em dia, porque a gente está trabalhando aqui, ó, no escritório, sentado, e isso faz mal para a saúde, certo? Então, a gente trouxe o exercício físico para o dia a dia do time. A gente trouxe chá da tarde. Toda quarta-feira, 5 horas da tarde, a gente para nossas tarefas para ter um momento de trocar uma ideia e não falar de trabalho. É o chá da tarde da galera, fala de qualquer outra coisa. Trouxemos algumas metodologias de capacitação e de ensino colaborativo. Guildas, como é chamado. Trouxemos palestras externas e internas. Trouxemos cumbucas, né, que são uns rituais de desenvolvimento e aprendizado colaborativo. E trouxemos o sextou. Toda sexta, 5h30 da tarde, para o trabalho, fecha tudo e abre o final de semana e a gente vai para um meet ali para abrir a sexta-feira, vai jogar alguma coisa junto, jogar um jogo online, mas não se fala em trabalho, é proibido. Ambiente. A gente focou em construir um ambiente propício, tá? Com base, com pilares de cultura e viver aquela cultura. E aí o resultado, time, não dá outra. A gente tem um ambiente descontraído. A gente tem a galera no momento de uma laboral, na hora de respirar, fazendo careta, dando risada, se conhecendo, trocando figurinha, sabe? A gente tem um fazendo charada do outro, né? A galera vendedor fazendo charada do CEO. Então, a hierarquia aqui, ela foi desconstruída no sentido de harmonia do ambiente, mas do resultado e na hora da cobrança, isso se mantém. Isso aí que a gente conseguiu construir ao longo desses anos. Aqui um outro retrato do Halloween do Agendei. Cara, tem o Halloween presencial, mas a gente não deixou de ter o nosso também. Então, a gente cria eventos, a gente faz dinâmica, a gente cria recompensas, bonificações, entende? O Caju, que eu falei lá, a gente dá dinheiro para a galera em alguma dinâmica, né? Que gera, que tenha que ter alguma competição, por exemplo. Então, é uma dinâmica para a gente gerar cultura, relacionamento e o time tá mais firme, sabe? Tá bem mais estruturado. Isso foi o desenvolvimento desses últimos anos, tá? E aqui eu trouxe 2023. E o 24 abriu totalmente diferente. 24 a gente entende, então, que a gente tem um time maior, tem uma estrutura organizacional melhor,
tinha pessoas o suficiente para os líderes, o CEO, o CTO e o CMO, que eram os sócios, eles lidarem mais no estratégico no que na operação, sabe? Do dia a dia, do codificar, ou vender, ou criar coisas, mas sim no direção, no como fazer mais e melhor. Então, chegou a hora de vender. 2024 entrou com esse objetivo. Vamos fazer venda, vamos melhorar os processos, deixar mais otimizado e fazer venda. E aí, nós completamos o nosso time do 2024, trazendo um coordenador comercial, que é o que o Fabiano se tornou aqui com a gente, uma outra pessoa para o time comercial para cuidar das quadras quando elas entram para testar a plataforma com a gente. Ampliamos o time de marketing para criar mais conteúdo nas redes, porque a gente quer se tornar uma plataforma viral, e trouxemos mais um estagiário de engenharia também lá de Bagé, porque o método funcionou, né? A galera das universidades, não precisa ser só da engenharia, a gente tem esse método para as outras áreas. Vêm das universidades, estagiam, aprendem, entregam valor e elas ganham a oportunidade de ficar com a gente. Então a gente tem o Rafa agora nesse processo. E um outro Rafa que veio para ser o nosso CS, suporte ao cliente, para ingressar o time. Então a gente compôs todas as áreas que a gente precisava: comercial, contabilidade, gente, cultura, jurídico, marketing, tecnologia e negócios. Resultado com isso, a gente começou a ir para o mercado, a gente começou a ir em eventos, sabe? Começou a falar que existe o Agendei, a gente quer ser tipo Airbnb, só que de espaços esportivos. A gente quer que as pessoas comprem produtos e serviços dentro do Agendei Tecnologias. E aí a gente foi para a batalha. Nós participamos de 2 batalhas de startups, 2 competições esse ano. A primeira no Startup Summit, que ocorreu em Santa Catarina. Nós somos uma das top 1000 startups aprovadas para ir expor no evento. Então, isso gerou mais uma validação daquilo que a gente queria fazer. E também no Gramado Summit, que nós fomos semifinalistas, e passamos algumas etapas, então, da batalha de startups. Novamente, reforçando, dando mais envergadura para aquilo que a gente queria fazer no mercado. Entendem? 2024 também foi o ano da gente aprender. A gente voltou para a universidade, só que agora não universidade acadêmica, e sim universidade industrial. Então, nós tivemos um programa de aceleração com a 49 Educação, onde a gente teve intensivo e falou de vendas, de gestão de pessoas, de indicadores, de marketing e de produto. Então, ali os sócios, eles passaram por esse intensivo para trazer conhecimento para essa galera que estava na empresa, querendo escalar e crescer de vida, né? Também participamos esse ano aqui em São Paulo do Capital Empreendedor. Então, nós fomos finalistas, tá? Por mais de não sei quantas mil empresas, startups se inscreveram, 436 passaram na primeira fase. Durante meses, muitas foram mentoradas, a gente passou entre as top 10 do estado do Rio Grande do Sul e fomos finalistas ali no evento para receber investimentos, tá? Onde a gente conheceu investidores, falou com fundo de investidor, entendeu o que esses caras estão interessados em investir em startups e empresários como nós, que estamos aí inovando. E, para finalizar, participei recentemente de uma imersão com o Fabiano Nakamura, que ele foi avaliador do Shark Tank durante 7 temporadas das startups que se inscreviam para participar do evento. É um cara super renomado no mercado aqui de São Paulo, e ele é nosso mentor hoje do Agendei, nos ajudando a criar esse unicórnio, né, que é para facilitar o acesso das pessoas ao esporte. Então, esse ano foi de muito movimento. Ainda nós participamos de alguns eventos, então a gente foi no Bossa Summit, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, um dos maiores eventos de investimentos e networking para geração de capital de recurso no Brasil. Recentemente fomos no Case Startups, também na cidade de São Paulo, um dos maiores eventos da América Latina focado em pequenas empresas. E o evento que eu acho mais estratégico para o Agendei é que nós participamos do evento pós-Olimpíada de 2024, que é a COB Expo. Também aconteceu aqui em São Paulo, e lá estava todas as confederações, federações e empresas do esporte. E o Agendei é esporte, então fez sentido nós estarmos no meio. Tá, galerinha? Nada disso funcionaria se nós não tivéssemos esses pilares que eu vim mostrando para vocês, tá? Comunicação aberta entre o time, essa gestão horizontal de que o CEO está lá botando a mão na massa junto com a galera, e
fazer o time colaborar com essa visão de crescimento. Eles fazem parte das decisões estratégicas de futuro também. Beleza? Sempre aliado a bons processos, que é o que a gente aprende na faculdade, usando boas ferramentas que deem produtividade para esses processos e investindo em pessoas, porque é as pessoas que são produtivas com as ferramentas, é as pessoas que são produtivas com os processos. Então, ter uma cultura ali em cima dessas pessoas. Para finalizar, agradeço demais o meu time atual do Agendei, que é essa galerinha aqui, que está fazendo história, e se tudo der certo, a gente vai ser muita história ainda nos próximos 5, 10 anos aí, porque vamos ser o próximo Alibaba, o próximo iFood, o próximo Nubank, mas olhando para o esporte e conectando vários atores desse mercado. Beleza? Galera, saibam sempre que empreender é sempre a arte de fazer mais com menos. E assim, ó, não ter medo nunca de errar e de fracassar. Fracasso faz parte do processo, não já é garantido, e você fazer mais com o pouco que você tem é o desafio. Se você fazer isso, quando tu tiver muito, tu vai saber fazer muito melhor. Demais, muito obrigado mesmo pelo tempo. 1 hora de bastante fala do Peterson, mas eu gosto muito de trazer essa jornada, essa experiência para vocês e mostrar que assim, ó, é se envolver, tá, galera? Que dá certo. Obrigado mesmo. Valeu, Peterson. Muito obrigado por colaborar, compartilhar com a tua história e com a gente. Agora a gente abre para perguntas, então alguém tem alguma pergunta sobre tudo que ouviram aqui, curiosidades ou dúvidas sobre o que vocês estão pensando sobre empreender e tal? Aí é o momento das perguntas. Alguém tem alguma? Eu tenho. Vamos ver se o Peterson te ouve. Está escutando? Está escutando, Peterson? Boa tarde, Peterson. Qual estratégia você usa para engajar a sua equipe? São mesmo os rituais ou tem alguma estratégia mais focada quando você vê sua equipe desmotivada? Perfeito. É um complemento de ações. Eu não posso dizer que é uma coisa só, beleza? Primeiro, todo mundo tem que viver. Então, tem que receber minimamente bem. Dinheiro, tem que pagar conta. Sobrevivência. Mas nunca deve ser a solução só dinheiro, senão a galera vira mercenário. E uma startup precisa de missionário no início da sua jornada, tá? Tirando o dinheiro, então, do jogo, você conseguir ter uma boa relação financeira com seus ativos, que a gente chama assim, né, os colaboradores, depois vem os aspectos culturais de ambiente. Então, é valorizar esse contato direto com a área estratégica, com a visão de objetivo da empresa. Eles participam de rituais onde a gente define as ações que a gente vai fazer. A gente, liderança, provoca neles o que a gente faz para resolver o problema, sabe? A gente sempre provoca o que tu acha. A gente dá oportunidade para a galera desenvolver as suas ideias, seus raciocínios e botar em prática. Isso gera o engajamento e comprometimento, que foi o valor que eu mostrei para ti, tá? Rituais. Os rituais que não são de trabalho, mas no final do dia é um horário de trabalho, eles ajudam a gerar o relacionamento e engajamento. Aquele segundou, quartou, sextou, botar a galera a ter contato, entende? E os rituais ali, eventos, Halloween, tudo mais, ajudam a galera também a gerar um relacionamento para que quando a gente provoca em como eu resolvo esse problema, não é só uma pessoa que vai solucionar, 2 pessoas vão interagir, vão montar um squadzinho para resolver o problema e vão trazer a solução, entende? Capacitação em treinamentos, então, constantemente trazer conhecimento novo para eles, discutir sobre novos métodos, novas formas de fazer, trazer exemplos práticos. Isso faz com que eles entendam que eles estão aprendendo dentro da corporação, não só entregando o seu conhecimento. Percebe que não é uma coisa? É quando você junta vários elementos e isso compõe a tua pergunta, como engajar. Os caras ficam engajados, entende? Nunca estão parados, estão sempre evoluindo, estão sempre progredindo financeiramente, sempre estão com desafio e sempre estão com os líderes do lado provocando para eles se desenvolverem. Eu acho que eu só complementar o que o Peterson falou e faço uma pergunta para ele dar um exemplo. Quando tu coloca aí comunicação clara, aberta, honesta, como tu usa, né, Peterson? Por exemplo, tá? Vocês, os 3 sócios, vocês colocam para todo aqueles time que tu botou na última foto
quanto foi o faturamento esse mês, quanto entrou dinheiro, quanto foram as despesas. As pessoas sabem o que elas estão fazendo e quanto colaboram, quanto custou isso. Como é que vocês fazem sobre todos os números da empresa? Perfeito, baita pergunta. E eu e os meninos somos a filosofia da transparência, faz parte do valor. Porque a gente acredita que quando você tem as pessoas sabendo os resultados e informações da empresa, elas tomam por propriedade daquilo e dentro da sua área, elas conseguem perceber como entregar valor. E a gente validou isso, entende? Uma vez que o cara do suporte percebeu que a gente não estava faturando mais porque houve mais cancelamentos e esse cancelamento poderia ter sido previsto e teria gerado economia no processo. Ele só foi saber disso quando ele percebeu quanto faturou, quanto deixou de faturar, o quanto teve inadimplência. Um cara do suporte. Então, assim, todas as áreas, sim, elas têm uma planilha que a gente chama de inteligência comercial. Lá tem todos os indicadores estratégicos da empresa. Então, tem o funil de venda, que a gente sabe quantos visitantes entraram na plataforma, quantos novos contatos a gente conseguiu, quantos contatos eu consegui qualificar que são quadras, quantos desse contato a gente fez se cadastrar para testar o Agendei e quantos desses testes viraram novos assinantes e quantos eu perdi naquele mês. Isso é só um exemplo, é uma página. A gente tem para cada área, cada departamento tem os seus indicadores. No final do dia, a gente tem uma método rodando e trabalhando indicador que chama OKR, tá? É uma metodologia de mercado. Resumo, a gente define quanto que a gente quer faturar. Eu quero faturar 200 mil em 3 meses. E aí toda empresa sabe disso, toda semana a gente atualiza esse indicador e a empresa vai acompanhando aumento por aumento. E ela define as ações que tem que fazer para chegar no resultado. Então, se for para te responder mais que isso, sim, todos eles sabem exatamente quanto a gente fatura, sabe quanto cresceu, quanto deixou de crescer e sabe onde a gente quer ir. A despesa é algo que eu não compartilho, não, porque daí eu acho que é eficiência da operação em garantir um fluxo de caixa para tudo ficar em dia. Então, eles têm que se preocupar em faturar mais, e quanto é esse mais. Entendi. Eu tenho outra dúvida. Quais as ferramentas de gestão de tarefas vocês usam? Ele perguntou sobre... Ferramenta tipo software, tu diz? Plataforma de gestão de tarefas do job. Beleza. Cara, entendam que ferramenta é meio, tá? Nunca se agarre a ferramenta. Então, entendendo o que é meio, a gente já usou Notion, a gente já usou Trello, que é o que mais funcionou pra gente por muitos anos. E agora, a gente já está há mais de 2 anos no Slack, né, que é uma ferramenta de comunicação, e o Slack trouxe muita coisa relacionada à gestão de tarefas, como tipo Trello, que a gente chama de Kanbans, né, que são aquelas raiazinhas. Então, a gente está hoje incorporando todos os Kanbans que a gente tinha no Trello para o Slack, tá? Para a gestão de tarefa. E hoje, principalmente, é o Slack. Eu tenho mais uma pergunta. Eu sei que para quem é desenvolvedor de software, documentação, e agora vocês, no hardware também, no projeto, documentar o projeto faz parte do método de trabalho, ou seja, tu faz o software, faz o hardware, documentando. Mas o que tu faz sobre, não sei se nem é essa palavra, documentação, eu chamo de outra forma, sou administrador, como que tu faz sobre os processos de gestão? Como a gente cobra, como faz um contrato? Tu tem isso documentado? Como tu construiu isso? Tem documentação sobre outros processos que não o desenvolvimento de software? Entendi. Eu diria que não tem centralizado. Colocou que vou contratar um novo vendedor. Como que ele fica sabendo como são os processos de venda hoje? Sim, entendi. Então, tá, beleza. Nós temos os playbooks, eu entendi. Nós temos as documentações, a gente precisou criar. Esse é o detalhe. Vamos lá. No início da jornada, os primeiros 3 anos, a gente é orientado à entrega, não muito à documentação. E nem é indicado isso no mercado, fechou, galera? Tem que focar a vender. Faz as pessoas usar, não demora. Faz a pessoa, quem tem a dor, usar e te dar feedback. Fechou? Focou nisso. Depois você operacionaliza os processos e melhora os processos. A gente entendendo isso, focou muito, então, em construir produto, bararara, até chegar à necessidade de time. Aí tá chegando gente no comercial, no marketing e tal,
os caras têm que responder a processos e a fluxo de atividade. Aí nós lançamos mão do que a gente aprendeu na faculdade. Vamos criar playbooks, vamos criar documentos que vão relatar os processos do comercial, quem é o time comercial, a responsabilidade de cada um. Aí desenhou os processos de venda lá no Miro, que é uma ferramenta de desenho, entendeu? Usou essas ferramentas para treinar, criou treinamentos. Então, assim, aí a gente sim, Emerson, criou os materiais para usar durante a replicação do crescimento, que replicar eu tenho uma estrutura atual, inevitável ter que ter mais um vendedor, ou mais desenvolvedor, mais marketing, então eu não posso sempre reexplicar aquilo. A gente criou ferramenta para facilitar o processo. Consegui? Ótimo. Alguém mais? Alguma pergunta a mais? Beleza. Boa. Cara, surgiu uma pergunta. A receita, tu falou que é toda de anúncios, né? De propaganda dentro da plataforma. Quem tem uma quadra, paga, tem um contrato contigo e... Uhum. É isso. Beleza. Tu deu exemplo da receita lá do Gcomp e não ficou tão claro como é a receita do Agendei Quadras. Claro, beleza. O Agendei Quadras ganha com o dono da quadra pagando uma assinatura para usar o software de gestão e vender os seus horários. E nós temos um segundo ganho, que é através dos pagamentos aprovados que a gente tem ali dentro. A gente desenvolveu o sistema de pagamento, onde os esportistas pagam e a gente ganha uma parte da operação. Não chega a ser comissão, tá? Comissão é sobre todo o agendamento, a gente não tem. A gente tem só um ganho sobre a transação aprovada. Esses são os 2 primeiros modelos que a gente tem operando nesses últimos anos. Mas nesse ano a gente começou a abrir novas frentes de receita, sabe? Olha que maluco que a gente descobriu. E aí que tá, depois que tu tem mercado, galera, e vai para evento, começa a aparecer oportunidade. A gente descobriu uma empresa que é tipo o Facebook ADS, o Ads, sabe? Que tu anuncia para os usuários do Facebook. Então, só que é um Facebook do esporte. Basicamente, ele tem os anunciantes do esporte, tipo Umbro, Penalty, Heineken, que quer oferecer conteúdo para o esportista, e ele precisa de plataformas que têm acesso à base de dados de pessoas do esporte. O Agendei Quadras tem quem? O esportista. Então, qual que é a lógica? A gente fechou o contrato para trazer os anunciantes desse parceiro, tipo Heineken, Umbro, e quem quer anunciar, e anunciar dentro do Agendei. Aí, olha que maluco. A gente tem 700 mil visualizações por mês em todas as nossas plataformas, por mês. Se tivesse uma visualização por anúncio, nós traríamos uma receita de R$30 mil por mês, só em cima dos 700 mil visualizações. Tipo assim, tem dinheiro solto na mesa do mercado, assim que tu consegue volumetria e dado, vocês entendem? Então, a gente está abrindo essa segunda frente de receita fácil, que a gente vai trazer. Vai vir uma quarta aí, que é conectar fornecedor para quadra e fornecedor para jogador. Vai vir uma quinta aí, que é uma assinatura para os esportistas, para eles terem recursos premium ali dentro da solução. E a gente não para, porque essa é a estratégia da startup. Valida algo, faz algo muito bem, para depois tu diversificar e verticalizar tuas ações. Tá bem. Ótimo. Muito obrigado, Peterson. Foi muito massa colaborar, compartilhar com a tua experiência. A galera está bem inspirada aqui. Por enquanto, o pessoal da engenharia está esmirilhando. Uma travadinha para mim aqui, gente. Tá. Alô? Voltou. Tá. Então, eles são agora focados no produto, né? Essa parte do curso é focada no produto, mas logo em seguida, ao final, a gente está, em paralelo, trazendo esse conteúdo de empreendedorismo, porque nós entendemos que tem oportunidade aí, talvez não nos primeiros dias, mas é um mercado muito específico. Eles estão, o mercado global, é um mercado mundial, mas é um mercado de grandes players e muito específico. E nós precisamos de mentores para dar suporte, network, enfim. E então, eu já estou te colocando na lista para que a hora que tiver o interesse deles de iniciar uma empresa na área que eles estão aprendendo, a gente ter uma rede de suporte, uma rede de apoio de quem já viveu tudo que vocês já viveram, tá bem? Excelente, cara. Pode contar comigo, galera. Assim,
já existe muita roda montada, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar o conhecimento alheio para facilitar o caminho. Todo empreendedor precisa desse tipo de ajuda, sabe? Uma facilitação para deixar mais leve esse processo. Pode contar comigo. Peterson, eu te digo o seguinte, erra erros novos, pelo menos os erros que a gente já errou, dá uma olhada, porque dá para não errar o que a gente já errou. Vai ter erro, são novos, são os teus, mas daqui a pouco dá para amenizar os mais comuns, pelo menos. Show, é isso aí. Assina embaixo. Então, pessoal, muito obrigado, Peterson. Valeu, como sempre, parceria de sempre. Valeu, pessoal. Mais uma missão cumprida aí do Inova Semicondutores. Sucesso, muitas vendas para Agendei Quadras. Você vendo por aí, então. Valeu, Peterson. Um abraço. Valeu, tamo junto. Um abraço, galerinha. Valeu pelo convite. Tchau, tchau. Valeu, galera.